Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro na área. Eu vou trazer mais uma aula para nossa equipe genial de física e nós estamos trabalhando, cumprindo o nosso material, tá? Eu vou já inclusive colocar na tela para vocês o trecho da apostila que nós estamos, do nosso material. E encontra-se aqui o diagrama de fases, beleza? Eu estou aqui no módulo D04, tá certo? Essa página no seu material é a 152, beleza? Gente, aqui nesse nosso módulo, o ponto principal aqui, complementando toda a parte de termologia, né, que é o estudo de mudanças de temperatura e suas influências sobre elementos, sobre substâncias, sobre diversos corpos ou corpos, né, variados. Nós temos aqui em destaque no nosso material o ponto central dessa nossa aula, que é a respeito do diagrama de fases. O diagrama de fases, nós sabemos que ele tem esse comportamento, talvez você se recorde de alguns materiais seus durante o ensino médio. Bom, aqui nós temos alguns pontos representados, né, nesse diagrama, e ele é dividido em partes bem definidas, né, e são 3 partes específicas que representam exatamente a fase da substância em questão. Por exemplo, aqui no nosso material, nós temos estado sólido, estado líquido e o nosso estado gasoso. E tem aqui 3 pontos em questão que são extremamente importantes para nós. Essas partes, né, estão divididas por essas curvas em vermelho, certo? E elas têm aqui, bem conhecido por nós, no eixo vertical, tá? Na posição do eixo Y, nós temos a pressão, essa setinha aqui, né? E temos também na horizontal a medida de temperatura, usualmente graus Celsius, apesar de a temperatura, né, no Sistema Internacional de Medida ser em Kelvin, mas o importante é que nós precisamos analisar na temperatura que nós conhecemos, e a mais usada no mundo é graus Celsius, tá certo? Kelvin é apenas dentro do campo científico, laboratorial, de projeto, de pesquisa, tá certo? De desenvolvimento científico. Então, aqui nós temos o comportamento, né, dessa curva, dividindo o estado sólido para o estado líquido, bem como para o estado gasoso. Os 3 pontos principais aqui é a curva de fusão, tá? Entre o que você bem conhece, a fase sólida, né, e líquida. Então, esse é o limite aonde eu tenho a mudança de sólido para líquido. E nesse ponto aqui, então, pessoal, nesse ponto 1, como eu havia dito, é a mudança do sólido para o líquido. No ponto 2 é a chamada, né, curva de vaporização, quando eu então saio do estado líquido, né, para a fase gasosa, e a curva de sublimação, que é a mudança de sólido para líquido, tá? Cada curva dessa vai mostrar o estado que ela se encontra. Eu vou colocar na tela um simulador, e esse simulador vai mostrar para a gente alguns detalhes que eu quero comentar, tá? É um excelente simulador e eu tenho certeza que vai ficar muito claro isso aqui para vocês. Para compreender melhor o que vem a ser o diagrama de fase de uma substância e as suas relações que aparecem aqui, na pressão e temperatura, e como elas se relacionam com os estados sólidos, líquido e gasoso, vamos usar esse simulador do FET, da Universidade de Colorado, uso bastante. Passar aqui para Celsius, a escala, e nós estamos, né, obviamente, mais acostumados. Aqui eu posso escolher o tipo de substância, temos neônio, olha o comportamento, temos a energia potencial de ligação e a distância entre os átomos, né, em função uma da outra, e o diagrama de fases, a relação da pressão com temperatura em cada estado físico, o comportamento. Quando eu escolho neônio, argônio ou oxigênio, o diagrama tem um aspecto muito semelhante, tá, um do outro. Agora, quando eu mudo para a água, o comportamento tem uma modificação nessa inclinação aqui. A água tem no seu diagrama de fases mais inclinado para a esquerda,
entre a fase sólida e a líquida, e o oxigênio um pouquinho mais para a direita, né, nessa relação. Isso acontece porque a água é uma substância que se contrai na fusão, tá? Substâncias que se contraem na fusão têm o seu diagrama de fase mais inclinada para a esquerda, e as demais substâncias a inclinação é para a direita. Vamos usar aqui, discutir para o caso da água, que é mais comum, o que é que vem a ser esse diagrama de fase e como ele se relaciona com as fases da matéria com a qual estudamos. Nós aprendemos que o estado sólido, ele é caracterizado pela organização das moléculas, e essa organização, devido às ligações moleculares, faz com que exista uma distância média maior entre as moléculas quando elas estão no estado sólido, certo? Endurecendo, enrijecendo. Se eu fornecer calor aqui, ó, aquecendo a substância, eu vou aumentar a temperatura, já cheguei nos positivos, e a energia absorvida nesse processo, ela é usada para quebrar os processos moleculares, tá? Das ligações. Então, a água passa para o estado líquido. Eu estou subindo mais um pouquinho, né? A agitação das moléculas se torna um pouco maior, e isso provoca uma desorganização molecular, tá certo? Essa desorganização faz com que as moléculas de água produzam, né, tenham uma distância cada vez menor. Ou seja, durante a fusão, a água sofre contração. Caso eu continue fornecendo calor para a substância, e ela passe da temperatura de 100 graus, olha lá, estou em 90, e elas começam a passar para o estado gasoso, e aumenta em muito, né, a distância média de separação das moléculas. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir a mudança de estado, né, que é mais simples, e esse simulador é gratuito, você pode usar, tá? E é interessante para a gente fazer algumas análises, mas o que a gente quer discutir é esse canto aqui, tá? O diagrama de fases aqui, para o caso da água, eu vou dar um zoom aqui na nossa edição, ele te dá um conjunto de valores para a gente interpretar. Sabendo a pressão e a temperatura, você consegue identificar qual é o estado que a água se encontra ou vai se encontrar. Nesse diagrama tem dois pontos importantes, tá? No assunto da água. Primeiro aqui o ponto triplo, esse PT, pontinho preto. Aqui coexiste a água no sólido, líquido e gasoso. Isso é, a água pode coexistir simultaneamente em 3 estados físicos, se tiver equilíbrio térmico. Para a água, a pressão nesse ponto triplo é 0,006 atm e a temperatura de apenas 0,01 grau na escala Celsius. Esse é o ponto triplo da água, tá? Nessas condições. E existe, além do ponto triplo, existe aqui o ponto crítico, que é o ponto acima do qual não pode coexistir líquido e gás em equilíbrio térmico. Ou seja, acima do ponto crítico, a substância está no estado gasoso e você não consegue fazer uma mudança para o estado líquido apenas por uma compressão sem mudar a temperatura, tá? Isotérmica. Mas se eu baixar a temperatura até o ponto crítico, só depois eu consigo fazer essa compressão, obrigando a água a passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, para a água, pessoal, esse ponto crítico corresponde a uma temperatura de 374 graus Celsius e a pressão já chega a 217 atm. Como é que a gente interpreta esse diagrama de fases? Veja só, se uma substância estiver numa temperatura e pressão abaixo do limite de ponto crítico, ponto triplo, perdão, abaixo do ponto triplo, se você fizer um aumento de temperatura, a pressão abaixo desse valor, né, 0,06 atm que eu coloquei, se eu aumento essa temperatura, né, eu faço ele sair direto do sólido para o gasoso, ou seja, você consegue produzir uma sublimação para a água dependendo das condições de pressão e de temperatura. Agora, se tiver acima dessa pressão no ponto triplo, significa que o aumento de temperatura primeiro leva para o líquido, chegando aqui no verde, e depois no gasoso. Agora, se você estiver acima do ponto crítico, você consegue pular do sólido
né, para o líquido, sabendo que aqui tem 217 atm, você passa do sólido para o líquido, mas acima do ponto crítico a gente já não consegue mais coexistir líquido e gás, tá? Então, você não consegue fazer uma compressão gasosa passando para o estado líquido. Então, esse gráfico pode ser lido aumentando a temperatura horizontal ou na vertical, subindo ou diminuindo a pressão, tá? No eixo horizontal, aqui no X, ou no eixo vertical, pressão que está em Y. Nesse formato vertical, a gente consegue ver ao aumentar a temperatura ou o que acontece se eu aumento a pressão, beleza? Ou diminuindo a pressão. Por exemplo, é possível para uma temperatura constante, não ando nem para a direita e nem para a esquerda, eu consigo passar a água do estado líquido para o estado gasoso, certo? O que eu preciso fazer? Eu abaixo cada vez mais, né? Diminuição da pressão. Ele vem caindo, vem caindo, vem caindo, diminuindo a pressão sobre a água no estado líquido, passe do estado líquido para o gasoso, sem mexer na temperatura. Tá? Então, eu dou um salto, a temperatura se mantém, mas eu pressiono esse líquido, eu faço ela, por incrível que pareça, de uma forma muito louca, eu fervo ela na temperatura normal, sem alteração de temperatura. A 30 graus Celsius eu consigo fazer essa água virar gás. Doido, né? Basta eu diminuir a pressão sobre a água, tá certo? Facilitando assim que as moléculas passem para o estado gasoso. Bom, é isso, tá? Discutimos aqui o que vem a ser o diagrama de fases usando esse simulador, tá joia? Vamos continuar. Legal o simulador, não é? Bom, deixa eu voltar aqui para a nossa página 152, só para eu detalhar esses tópicos em negritos que são importantes nas análises de algumas questões. Vejam só, expansão de volume na fusão. O que é a fusão, pessoal? A fusão é a passagem, né, de estado sólido para líquido. Nós temos esse comportamento. A maioria das substâncias, elas vão se expandir ao sofrer fusão. Isso é chamado de processo endotérmico. Lembra? Endotérmico dentro, exotérmico fora, ou seja, há uma concentração de energia dentro e não de perda para fora, ok? Então, a substância, ela absorve calor, certo? E a diferença aqui é que na fusão nós temos também a contração de volume, que aqui o caso que a gente tem principal é da água. Quando é que nós temos isso? Por exemplo, essa curva de fusão, ela pode se comportar, né, se contraindo em relação ao seu volume. Quando eu passo aqui para a página seguinte, o nosso material, na 153, nós temos dois exemplos aqui nesse quadro que o seu material traz e que é de extrema importância, tá? O primeiro exemplo é que a água se contrai, né, na fusão e ela se expande na solidificação. Então, o que acontece? É muito comum nós colocarmos garrafas PET, né, de plástico no freezer e depois de um tempo a gente perceber que essa garrafa estourou, né, arrebentou. Eu brinco muito aqui com a minha esposa que ela coloca as Tupperware, então, e a gente está conseguindo destruir as Tupperware porque se encher muito de água, nem mesmo ela consegue resistir, né? Acontece uma expansão ali, né, e ela acaba por romper, quebrando a garrafa. Então, por isso é muito arriscado colocar a garrafa de vidro, tá, para congelar no freezer, no refrigerador, na parte do congelador. O segundo exemplo é quando a água líquida se transforma em gelo, acontece então, da mesma forma, né, um aumento de volume e essa densidade também diminui. Ou seja, quando você pega cubos de gelo e coloca num líquido que você vai tomar, um refri, seja um chá gelado, um suco, qualquer coisa, você vai perceber que o gelo boia, né? Ele fica flutuando, porque a densidade dele ficou menor. A água assume menor densidade quando ela entra no estado, na fase sólida. Tá ok? Então, olha só a explicação. Isso explica o fato da gente observar blocos de gelo flutuando na água. Eu falei, né, da bebida, do copo, mas o material traz, muito bem lembrado, em relação aos icebergs. Então, por que que o iceberg ele não afunda, sendo um volume pesado em pedra de gelo? Porque quando a água se transformou em gelo, o que é que aconteceu? O tchan do negócio aqui é que houve uma diminuição da densidade. Beleza?
Outros detalhes que a gente tem bem conhecido, né? A passagem de líquido para vapor, obviamente aqui a gente conhece como a evaporação, seja ela de forma natural, seja ela de forma induzida, né? Que é a ebulição, que é o ato de ferver a água, certo? Tem alguns comportamentos gráficos não tão importantes, de fato o mais destaque aqui era o que a gente viu no simulador, tá certo? O diagrama. Eu citei já ponto triplo, ponto crítico, ebulição também. Deixa eu passar para a seguinte. Nós temos aqui em relação à umidade do ar, que é extremamente importante, eu estou na página 154. A umidade do ar, obviamente, nós sabemos que o ar ele é uma composição, né, onde nós temos misturas de gases, certo? E ali a gente tem a participação do vapor, não é, de água, e é por isso que o ar se torna úmido ou não, por exemplo, dependendo da localidade ou da temperatura. Eu que fico aqui em Palmas, nós temos um período onde essa umidade é extremamente baixa, nós temos vasodilatação no nariz, né, nas narinas, e qualquer coisa começa a sangrar, quem tem maior sensibilidade sofre bastante com isso, tá? Então a gente diz que o ar está cheio, saturado, né, de vapor, quando existe, né, muito umidade, vapor d'água no ar, tá certo? Então existe uma relação que nós podemos calcular, essa formulazinha muito simples, mostrando que a umidade relativa, ou também chamada de grau higrométrico, né, é definido justamente por essa relação que nós temos aqui da pressão parcial, tá? Que é o Fzinho minúsculo, dividido pela pressão máxima de vapor. Então, nós analisamos uma parcela, né, sobre o máximo possível, e esse cálculo, obviamente, depois é multiplicado em porcentagem, multiplicado por 100, a gente dizer se está com a umidade em 70%, 50% ou crítica, né, quando já está abaixo de 20%, 25%, já é bem preocupante. Tá certo? Aqui tem uma certa repetição. Esse gráfico eu quero só destacar, pessoal, que é muito comum, somente na química. A substância, aqui o exemplo que está sendo dado é de sólido para vapor e vapor para sólido, tanto o aumento, né, dessa temperatura quanto a diminuição dessa temperatura. Existe um ponto em questão onde ele fica constante. Claro que isso é muito mínimo, é muito cirúrgico, muito microscópico, né? É imperceptível, mas existe um momento ali que eu consigo aumentar a minha temperatura e fazer com que, de um dado momento, antes de virar vapor, vire, né, ali a sublimação e, obviamente, também a volta. Eu sempre dou o exemplo da sublimação, né, que é a passagem do estado sólido para o estado gasoso, isso é, de modo direto, a naftalina, né? Nós sabemos que a naftalina ela vem em pedrinhas, né? A famosa pedrinha, né, usada pelas avós, mas ela é um exemplo de saída do estado sólido direto para o gasoso sem virar líquido. Isso é, a naftalina ela não derrama, né? Ela não molha o local onde ela está, seja uma gaveta, seja sobre algum tecido, não é? Ela combate as traças, né? O mofo também, e tecnicamente as baratas também não gostam daquele cheirinho, né? Então é uma passagem do estado sólido direto para o estado gasoso. Professor, e a volta? Difícil de achar na natureza, a volta do gás direto para o sólido. Nós sabemos, alguém diz assim, a chuva, quando cai granizo, né? Tá lá no estado de vapor, condensou e imediatamente cai gelo, mas na verdade não é um processo direto, a gente não considera uma ressublimação, porque desde o gás a gente percebe gelo quando chega na terra, né? Sólido, gelo, mas no meio do percurso tem um momento que ela estava líquida, e aí recebeu o choque térmico e obviamente congelou. Mas cientificamente, em laboratório, é possível nós pegarmos iodo na forma de gás, e começar a aquecê-lo, tá? Bota uma chama ali, aqui, aquecendo um recipiente com iodo, e ele começa a virar gás, ok? Gasoso. E esse gás, se eu pegar uma placa, uma chapa de zinco, né, e colocar sobre esse gás que está subindo,
eu começo a ver que aqui nessa placa forma cristais de iodo. Então, é a passagem, a volta de gás para sólido. Se a gente passa a mão nessa placa, a gente derrama bastante iodo em formato sólido. É bem interessante, mas na natureza nós não temos como definir, de fato, uma passagem assim tão espontânea e tão fácil de ser encontrada. Meus amigos, vamos para um pouquinho de uns exercícios que nós temos no nosso material. Peço que você avance sua página, mas antes, deixa eu só comentar algo que é de extrema importância para nós. Para a gente fazer os exercícios, existe uma relação entre pressão e temperatura. Ou seja, o que nós podemos chegar à conclusão? Se a pressão em um determinado lugar ela é menor, certo? A pressão é cada vez menor, faz com que a água que fervia a 100 graus Celsius também comece a ferver mais rápido. Isso acontece, por exemplo, em La Paz, né, na Bolívia. Lá nós temos aproximadamente 3.600 metros acima do nível do mar, e lá naquele ambiente a pressão ela mais baixa, certo? Vai fazendo com que menor a pressão, vai fazer com que a temperatura ferva também mais baixo. Enquanto que no Rio de Janeiro a gente vai conseguir ferver essa água, né? Eu uso o rio, né, tá, pessoal? Rio de Janeiro, em virtude do nível do mar, nós vamos notar que a água vai ferver, como na maioria dos nossos lugares, entre 95 a 100 graus Celsius. Mas lá em La Paz, como exemplo que eu dei, a 87 graus, essa água já consegue ferver, beleza? Então, a ebulição, ela acontece quando a pressão de vapor do líquido alcança a mesma pressão da atmosfera que o líquido está. Então, quanto menor a pressão atmosférica, certo? Menor será a pressão também de vapor necessária, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com você a nossa tela para a gente ir para algum dos nossos exercícios, tá certo? Eu optei por dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho o nosso entendimento, e a número 1, nós vamos chegar à explicação do porquê a letra B. Vamos ao exercício. Diz que existe uma relação entre a pressão, né, e a temperatura, que eu acabei de falar, nas quais ocorrem as mudanças de fase. Assim, é correto afirmar que a temperatura D, vamos lá, pessoal. Letra A, a fusão do gelo é superior a 0 graus Celsius quando a pressão é superior a 1 atm. O que acontece? Veja, a letra A e a letra B se diferem apenas no que? Se a fusão do gelo é superior a 0 ou se ele é inferior a 0 quando a pressão é superior a 1 atm. 1 atm, né, que é a medida atmosférica, é a condição real, a condição que nós estamos, certo? O ambiente, a pressão exercida sobre nós é de 1 atm. Então, qual é o erro aqui da letra A, que se contrapõe à letra B? Ele diz que a fusão do gelo é superior a 0 graus Celsius quando a pressão também é superior a 1 atm. Mas isso não acontece na fusão. Lembra que eu acabei de dar o exemplo de La Paz? Lá quando a pressão diminui, fica mais fácil da água ferver. Só que aqui não está falando de fervura, está falando de congelamento da água, tá? Então aqui acontece o oposto. Então a letra B, que diz que a fusão do gelo é inferior a 0 graus Celsius quando a pressão é superior a 1 atm. Quando eu vou subindo a pressão, certo? Eu consigo fazer com que essa substância chegue a estado de gelo, né, mais rápido, tá certo? Vamos ver a letra C para comentar? A fusão do gelo é sempre 0 graus Celsius independente da pressão? Está errado. A pressão importa sim. Acabamos de falar do diagrama de fase. Olha a letra E, eu vou saltar a D, porque a letra E vai dizer que a ebulição da água também é sempre a 100 graus Celsius dependendo da pressão. Não, eu posso mexer no ponto de gelo, que é a fusão, o PF, ponto de fusão, quanto eu posso mexer no PE, no ponto de ebulição, tá? Mudando isso aqui de 100 graus Celsius, dependendo da pressão, não, depende da pressão. De novo, na Bolívia, eu tenho pouca pressão, menor pressão, a temperatura não continua da água fervendo a 100 graus,
ela cai também aproximadamente para 87, 88 graus Celsius. Então, e cuidado, tá, pessoal? No Enem, vestibulares, as expressões, os advérbios, né? É sempre, tá? Nunca. Cuidado com isso. E a letra D diz que a ebulição da água é inferior a 100 graus Celsius quando a pressão é superior a 1 atm. Tá errado. O correto seria quando a pressão é inferior a 1 atm. Se eu estou tirando a água, olha a palavra, inferior, para a água ferver a menos de 100 graus Celsius, olha a Bolívia de novo, não é? Nós estamos diminuindo a pressão, então logo o ponto de fervura também desce. Estou me olhando ali, legal. Beleza? Então toma cuidado com isso. Olha o número 2 aqui. Quando se retira uma garrafa de vidro com água de uma geladeira, depois de ela ter ficado lá por algum tempo, né, fora da geladeira, o que nós vamos perceber? Gotas d'água se formando na parte de fora da garrafa, né? A garrafa começa a transpirar. Alguém iria dizer suar, não é isso? Isso acontece graças a alguns fatores, mas principalmente ao quê? Aqui o nosso gabarito traz a informação de que é devido à condensação do vapor de água dissolvido no ar. Pessoal, quando você tira a garrafinha, você já notou que ela vem com uma fumacinha? Não é? Gelada, né? Encosta a língua lá para você ver, que vai ser uma maravilha. Faz isso não, tá? Mas, se você percebe, nós temos uma vapor, né? Uma vaporização ali fora, algo gasoso, uma fumaça, né? Em torno daquela garrafa. Ou seja, ali é o momento que nós estamos tendo uma temperatura baixa, encontrando uma temperatura mais alta, e o processo ali, a fase em questão, é condensação do vapor de água. Cara, a garrafa está sendo quase igual uma nuvem, meu. Quase igual uma nuvem. Beleza? Ela está fazendo esse processo de pegar o gás e já transformar ele ali em estado líquido, como acontece com a chuva. Beleza? Diferença de pressão. Pode ser, sim, uma diferença de pressão. O lance é que ele diz que é maior no interior da garrafa. Na verdade, não é maior no interior da garrafa. Lá está frio, a pressão é menor. Por isso que em altitudes como em La Paz, na Bolívia, nós temos uma temperatura fria, tá certo? Porosidade do vidro, na verdade, não é permitida essa passagem de água por porosidade, tá certo? Não chega a essa condição. Tá? Não é a água de dentro saindo, não, tá bom? É condensação, letra A. A letra D, diferença de densidade entre a água no interior da garrafa e a dissolvida no ar, poderia ser, mas o erro vem de novo, provocado pela diferença de temperatura, não necessariamente pela diferença de temperatura. O erro foi quando afirmou isso, porque nós não temos uma mudança bruta de temperatura. Não há aqui calor latente, tá? Ele é sensível, ele muda aos poucos, tá bom? Então não é tão agressivo, tão latente assim, para causar a diferença de densidade. Existe diferença do gelo para o líquido? Lógico, mas não por causa da diferença de temperatura. Neste caso, como diz o enunciado olha aqui, quando se retira uma garrafa do freezer, certo? E a letra E, condução de calor através do vidro facilitado por sua porosidade. De novo, ele insiste na porosidade, tá certo? Tome cuidado com essas expressões nesse exercício aqui, em virtude, após a vírgula, vem a condição H. Vamos aqui para número 4, que é do Enem, está dizendo que a umidade do ar é um termo usado para descrever a quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Tudo certo. Ela é definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma parcela, lembra do Fzinho, e a quantidade de umidade que a mesma parcela do ar pode armazenar, que é o Fzão, na mesma temperatura e pressão quando está saturado de vapor. Isso no final, multiplica-se por 100%, tá? Certo? Daí ele traz o gráfico, representa a relação entre a umidade relativa do ar e a sua temperatura, não é isso? Ao longo de um período de 24 horas em determinado local. Vamos analisar o gráfico, ok? Note aqui comigo, pessoal, que quando eu tenho
só um detalhe, aqui é a hora do dia, não é? E na vertical, temperatura, e aqui a umidade relativa. Note comigo que quando eu tenho, por exemplo, 6 da manhã, entre 4 e 6 da manhã, eu tenho uma boa umidade relativa, ultrapassando os 70%. E é óbvio, né, que a temperatura aqui, ela está bem tranquila, bem baixa, certo? Que mais? Chega um ponto, olha só, 10 da manhã, tu concorda que já está esquentando 10 da manhã? 10 da manhã até 4, 3, 4 da tarde, olha como a umidade cai em virtude da temperatura que sobe. Então, o que está acontecendo aqui, turma, nesse comportamento desse gráfico? Nós estamos percebendo que ao aumentar a temperatura, certo? Mais sol, mais energia, né, solar, nós estamos tendo cada vez mais uma queda da umidade, beleza? Após as 18 horas aqui, novamente a umidade volta a surgir, porque também a temperatura caiu. Percebe que quando a temperatura é alta, a umidade é baixa, claro, né? Está evaporando toda a umidade do ambiente. Então, se eu tenho uma coisa se comportando de um jeito e uma outra inversa, nós chamamos isso de algo, né, inversamente proporcional. Vamos analisar aqui e perceber, considerando as informações do texto e do gráfico, nós temos como resposta a letra A. Por quê? Ele diz na letra A que a insolação é um fator que provoca a variação de umidade. Pessoal, o gráfico está mostrando isso de forma gritante, que se a temperatura sobe, o que acontece? Então eu tenho mais sol, período de insolação de 10 da manhã, não é aconselhável, né, nesse período de 10 até as 4 da tarde pegar sol, porque está extremamente forte, causando uma redução da umidade, beleza? Então é óbvio que a frase, a expressão da letra A, que é um fator que provoca a variação da umidade, beleza, muita temperatura, umidade baixa. Deixa eu pegar aqui a letra C, olha a letra C, ele erra aqui, ó, a presença de umidade relativa é diretamente proporcional? Não, é inversamente. Quando uma coisa é alta, a outra é baixa. Letra B, o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à medida que se aquece? Jamais, é o inverso. O ar vai perdendo umidade, vapor de água. Gente, está esquentando, está evaporando a água do ambiente. Letra D, a umidade relativa do ar indica, olha essa expressão, em termos absolutos a quantidade de vapor de água existente na atmosfera? Não, nós não podemos pegar como absoluto, como total e exclusivamente a umidade do ar ser avaliada somente pelo vapor de água. Não é verdade. A temperatura acabou de ser dita aqui que é uma coisa que influencia. Então não é o vapor por si só, absolutamente sozinho, tá? De novo, né, uma pausa entre as vírgulas aqui para dizer algo muito certo ou, na maioria das vezes, muito absurdo. E letra E, a variação da umidade do ar se verifica no verão e não no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. Na verdade, pessoal, é justamente no inverno que a gente vai perceber uma forte variação na umidade do ar. Quando nós estamos no inverno, no nosso caso, no norte, muito período de chuva, nós vamos perceber justamente esse comportamento, onde a temperatura, né, mais amena, certo? Mais tranquila, apesar do Brasil todo ser um país quente, e a gente vai perceber melhores condições para respirar, não é? A fadiga é menor quando você está correndo, você encontra um pouquinho mais de umidade no ambiente, tá certo? Vamos passar para o próximo capítulo? Muito bem, vou compartilhar com vocês aqui os conteúdos. Eu estou indo, então, para o módulo E01 de Física, tá? Na frente E. Vamos abrir essa parte de eletrização, tá bom? Página 156, confere. Exatamente. Bem, gente, essa parte da física, ela é muito clássica, né? De cair no Enem, principalmente a parte teórica desse processo introdutório de eletrização, tá? O material de vocês traz aqui que, obviamente, né, a introdução explicando que essa parte da física, a eletrostática, ela estuda as propriedades de mutualidade entre as cargas, tá certo? Mesmo elas estando em repouso ou elas estando em movimento. Princípios básicos que vocês vão lembrar bem.
o princípio da atração e repulsão, certo? Obviamente, se eu tenho cargas semelhantes, né? Nós temos as características delas se repelirem, tá? Então, deixa eu colocar aqui para você, cargas, né, semelhantes, se tiver o caso de duas positivas, elas se, né, repelem, perdão, seta para cá, elas se repelem. E se forem duas cargas negativas, elétrons, também se repelem. Lembram disso? Mas se nós tivermos cargas diferentes, e aí surge a velha expressão de que os opostos se atraem. Beleza? Lembrado disso? Então nós temos esse principal princípio de ação e repulsão. Vamos lá de volta para o nosso material. Ele traz um exemplo aqui, se nós tivermos dois elementos eletricamente, né, carregados positivamente, eles vão se repelir, certo? E aí, se eu tenho aqui dois elementos também com cargas negativas, também se repelem, como eu coloquei aqui no quadro para vocês. Agora, se eu tenho, né, negativo e positivo, cargas opostas irão se atrair, beleza? Esse exemplo aqui é uma lã, pedaço de lã, tá? Princípio da conservação das cargas elétricas. Suponha que você tenha um sistema eletricamente isolado, tá? Geniais, nós temos que lembrar que são isolados, isso são situações trabalhadas dentro de um isolamento, tá certo? Ele está dizendo aqui para nós que se houver uma troca de carga entre os corpos, nós vamos perceber um princípio de conservação das cargas elétricas, nós não vamos perder essa carga, tá? E aqui tem a expressão mais importante, aqui embaixo, onde eu estou sinalizando com o mouse, aonde, né, a soma dessas cargas, elas permanecem constantes, tá? Mesmo carga depois é a mesma de antes, beleza? Isso é acerca da conservação, nós não vamos perder, certo? Veja bem, aqui no canto, nós entramos na parte quando envolve um elemento neutro, tá? Então, imagina que você tenha dois corpos, segundo aqui a informação do nosso material, e, obviamente, suponha que esses elementos têm propriedades diferentes, são materiais diferentes, um deles vai fazer o quê? Ceder, vai doar elétrons para o outro, tá? E ao final, ambos estarão eletrizados. Obviamente, quem recebeu mais elétron fica eletricamente negativo, ou eletrizado negativamente. E aquele que cedeu ficou eletrizado positivamente, tá certo? O exemplo que ele traz aqui é uma barra de vidro, né? Um bastão de vidro, e um bastão de lã, e uma superfície de lã, certo? A explicação, como ele diz, é muito simples, né? Nós estamos esfregando, atritando aquilo ali. Isso aqui poderia ser substituído, esse vidro, pela régua, tá? Se você pega a sua régua, não tenho nenhuma aqui, e você fica esfregando ela numa superfície de lã, você vai perceber que essa régua, assim como esse bastão de vidro, fica eletricamente negativo. Então, quando você pega a régua e passa assim no cabelo, lembra o que acontece? Levanta, né? Em períodos de baixa umidade, no verão, quando você se cobre com aquele cobertor que os caras vendem aí nos carrinhos na rua, bastante felpudo, né? Bastante lã, você se cobre no escuro à noite, fecha aquilo ali e passa assim ao seu dedo, as pontas, rápido no edredom de lã, tá? Você vai perceber estalos, né? E você vê o raio, né, do choque acontecendo ali, a energia estática do corpo, tá certo? Então, o que que acontece aqui, ó? A lã ficou eletricamente negativa, né? E o vidro positivo, tá certo? Vale lembrar aqui, para efeito de algumas continhas, mais teórico mesmo, é a carga elétrica fundamental, né, que nós podemos encontrar esse Q de carga elétrica calculando, né, o nosso número de elétrons, né, multiplicando pela carga absoluta, que é esse Ezinho.
tá certo? Vou apresentar aqui uma série triboelétrica que se chama, mostrando aqui que, por regra, quanto mais positivo, né, significa eletrização por atrito, tá? Falando de esfregar, atrito, ok? Nós temos aqui elementos como vidro, mica, lã, pele de gato, são suscetíveis a ficarem eletricamente positivos. Já aqui para baixo, cobre, enxofre e celuloide é negativo. Faça a experiência para você recordar, pega aquela régua que eu falei, esfregue numa flanela e depois pega uns pedacinhos de papel, daquele que você destaca a folha do caderno e aqueles picadinhos ali do aro, se você passar a régua depois de eletrizada, todas eles vão grudar, certo? Tales de Mileto que descobriu isso usando lã de carneiro, ele ficou esfregando uma pedra chamada âmbar e ela ficou capturando pó, grãos de pó, de areia e pedaços de pelo, né, que estivesse solto no chão, grudava nela e ele percebeu esse início do atrito, a eletrização por atrito. No assunto de contato, a diferença é que eu não preciso mais esfregar, basta que eu encoste. Então, obviamente, os dois ali já não estão neutros, né? Existe um com carga positiva, existe outro com carga menor, e aí, evidentemente, os dois sendo condutores, quando entram em contato, toda a superfície do outro passa a ficar, como diz aqui na figura, após o processo, A e B ficam eletricamente eletrizados positivamente. Então, apenas o contato, não precisa atrito, não precisa esfregar. E o terceiro e último tipo é a eletrização por indução. Eu nem tenho esfrega, atrito, nem tenho o encostar e só me resta o aproximar. Só de chegar perto, né, já muda a carga. Beleza? Então, esse fenômeno é chamado de indução eletrostática. Aqui o exemplo, só de eu aproximar, tá vendo que não tem nada entre eles? Só o ato de aproximar causa uma eletrização no outro camarada. Beleza? Então, quando eu tenho a presença de um indutor ligado a um induzido, que seria aquele que está esperando essa carga, a gente vai perceber que escoa, tá? Ele escoa para o outro corpo, passando as cargas para ele, beleza? Isso aqui é muito comum em laboratório, sabe? Aquelas bolas, não me lembro ao certo, Van, não me recordo o nome do holandês que construiu aquilo, e ele, só o ato de você encostar as mãos naquela superfície, o seu cabelo levanta, tá? Não precisa nem encostar, só aproximar por meio da indução, beleza? Ok, temos aqui alguns comentários de exercício para a gente trabalhar. Então, retomando aqui na página 159, nós temos alguns exercícios para trabalhar juntos, envolvendo, eu vou dar uma aceleradinha para conseguir fazer alguns aqui com vocês. O número 1 diz assim, tem-se 3 esferas metálicas, tá? 3 bolas, A, B e C, e elas estão inicialmente neutras. Pegou-se a A com a B, certo? E esfregou a A na B, beleza? Fez um processo de eletrização por atrito. Vou precisar aqui do quadro já para exemplificar isso para você. Depois deixou a C sozinha no canto. Já eu amplio, tá, pessoal? Eu vou precisar ainda da... Beleza? Inclusive tá um pouquinho de V aí no cantinho, mas eu já amplio aqui para vocês. Sabe-se que nesse processo B ganhou elétrons e que logo após, elétrons carga negativa, tá? Logo após as esferas são afastadas entre si uma grande distância. Um bastão eletrizado positivamente aproxima-se de cada esfera sem tocar. Então, produziu por atrito, mas agora está falando de indução. O que a gente pode perceber? Deixa eu só trazer aqui para você o que eu estou representando aqui no quadro. Então, o que aconteceu foi um atrito de A aqui com B, se esfregando, né? E, obviamente, essa aqui ficou negativamente eletrizada, certo? Então, eu pego um bastão e esse bastão eletrizado positivamente e vou fazer essa experiência. Vamos voltar para o nosso material só para você acompanhar
as informações que nós temos. Na letra A, apenas o bastão e a esfera B vai acontecer a atração? Apenas entre o bastão e a esfera B? Sim, entre o bastão que é positivo e a esfera que é negativo, vai haver atração, porque cargas opostas, né, elas se atraem, não é isso? As cargas iguais que se repelem, beleza? Mas disse o tempo todo que a C estava isolada, ela estava quieta no canto dela, beleza? Então existe também uma carga aqui na esfera C que vai causar uma atração também quando eu me aproximo, porque eu não tenho apenas cargas, né, positivas, posso ter cargas também negativas na esfera C. Então, apenas aqui, não, porque também acontece com o bastão e a esfera C. E, obviamente, eu já estou respondendo, né, baseado no nosso gabarito na letra B. Por que a C também está errada? Diz apenas entre o bastão e a esfera C. Não, é muito grosso esse erro, sendo que aqui a carga é totalmente oposta. Ele diz que ficou eletricamente, né? Ele diz aqui, ó, ganha elétrons, então ele ganhou carga negativa. Se o bastão era positivo, é muito óbvio que eles vão receber eletrização pelo processo de atração, tá certo? Letra D, entre o bastão e a esfera A, não, porque a esfera A perdeu elétrons. Ela doou, então ela ficou eletricamente, deixa eu mostrar aqui para você, ela ficou eletricamente positiva, tá? Ficou positiva e doou cedendo para o negativo. Então aqui tem atração? Não, aqui não tem atração porque são cargas iguais, beleza? Vamos para a tela de novo. E por fim, o erro da letra E entre o bastão e a esfera A, de novo, ele fala entre o bastão e a esfera A, novamente cometendo um erro, tá certo? Então eu vou ter aqui entre bastão e esfera B, porque são opostas, e o bastão com a C, porque a C ficou o tempo todo isolada. Então ela pode ter tanto positiva quanto negativa. É aceitável dizer que a C também vai ter eletrização, vai ter atração com o bastão. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui para alguns desses exercícios que nós fizemos nesses 2 módulos nossos de física, tá bom? Dúvidas, mandem nos comentários, no nosso vídeo, na nossa página, beleza? Um abraço, geniais, tudo de bom para vocês e se cuidem. Valeu!